Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um episódio do Luminoscast. O tema de hoje é sobre universidades e a importância de ter uma boa vida acadêmica. Eu sou o Gabriel Moura e E a eu sou a gente, Ana Carolina. e a gente hoje está aqui com a nossa convidada, Priscila Valverde, que é pró-reitora de pós-graduação e pesquisas da PUC Goiás. E a gente tem um presente, a gente da equipe Lume, tem um presentinho para você. Espero que você goste. Muito obrigada. Se quiser abrir agora, não tem problema. Eu vou abrir, porque eu não vou aguentar. Eu sou curiosa, tem que... Vamos ver o que tem aqui. Foi feito com muito Parece. carinho. Que linda, uma caneca. Pra tomar um cafezinho no trabalho. E lembrar da gente. Eu gosto muito de café. Pode deixar que eu vou usar muito, bastante. Aliás, já vou usar agora. Pode tomar água aqui? Pode? Pronto, Fica ó. bom. Eu vou pegar essa Vamos coisa tomar. aqui, senhora. Vai ficar chique. Ficar bagunçado. Obrigada, amei meu presente. Por nada. Então, hoje a gente queria perguntar, iniciando, como é que foi? Por que você quis entrar na PUC? Por que você quis fazer esse curso? O que incentivou? Bom, eu fiz cursinho há algum tempo, né? Inicialmente eu queria fazer medicina. Na época era moda, né? Todo mundo queria Aham. fazer medicina. E aí eu fiz durante muitos anos o vestibular, eu fiz cursinho, aquela coisa que todo adolescente faz. E na época eu saí daqui para fazer em Goiânia. E fiz várias tentativas e não conseguia passar, estava super bem preparada. Aí, na véspera de uma das provas, meu pai teve um acidente de trânsito e eu fui muito mal na última prova. E aí, depois, eu resolvi fazer para fisioterapia, que na época chamava Faculdade de Fisioterapia, hoje é da UEG. Quando eu saí, já era UEG. Então, aí eu fiz a prova lá e eu era muito ruim de física. Então, toda vez que eu prestava vestibular, que na época era só vestibular, não tinha Enem, né? Eu acabava me dando mal na física. Eu estudei muito física, fechei a prova e acabei passando, assim, no segundo lugar, né, na época que eu prestei o vestibular para fisioterapia. Aí eu comecei e me identifiquei muito com o curso. Saí da graduação, eu já fiz prova para mestrado e para especialização, aí eu já passei na UNB na especialização, passei no Hospital do Coração em São Paulo também para especialização. E aí resolvi fazer na UNB para ficar mais próximo de casa, que são duas universidades muito boas, né? Fiz minha especialização em fisioterapia cardiopulmonar, vocês conhecem? Sim. Né, trabalha com coração, pulmão, os fisioterapeutas que trabalham na UTI trabalham com reabilitação cardíaca. E meu foco maior era em reabilitação cardíaca. Eu sempre gostei muito da parte cardiovascular, né? E aí eu terminei, no segundo ano da faculdade, eu já prestei uma prova no Hospital das Clínicas e entrei como bolsista. E aí eu comecei a trabalhar em uma unidade de hipertensão arterial. Aí que eu gostei mais ainda da cardiologia. E aí, dentro desse trabalho que eu iniciei lá como bolsista, atendendo telefone, aí eu fui aprendendo as coisas e me tornei coordenadora de pesquisa dentro do hospital. Aí comecei a fazer viagens internacionais, já sabia inglês na época, então é muito importante, né? A gente ter o inglês, ele abre muitas oportunidades. Concluí minha especialização e fiz o mestrado. Fiz o mestrado na época, era um consórcio da UNB com a Universidade Federal de Goiás. Terminei, já fiz o doutorado direto, acabei o mestrado, fiz o doutorado. E aí, entre a especialização e mestrado, naquela época era mais fácil, a gente não tinha tanto mestre e doutor em Goiás, então eu já comecei a dar aula. Dei aula na Univangélica, aí depois saí da Univangélica e prestei um concurso na PUC Goiás. E aí, dessa época pra cá, que isso foi em 2004, então já tem 20 anos, né? Eu tinha 1 ano de formado, eu comecei a dar aula, né? Passei no concurso e comecei a dar aula. E lá na PUC também, eu sempre fiz muita pesquisa, eu sempre gostei muito de trabalhar com pesquisa. E aí eu comecei no curso de fisioterapia, depois abri o mestrado em atenção à saúde, que hoje nós temos lá na PUC, né? Que participam todos os profissionais da saúde. E aí eu passei a dar aula também no mestrado. Aí do mestrado, a coordenadora do mestrado, ela me conheceu lá
e ela foi para a pró-reitoria. Não sei se vocês entendem o que é uma pró-reitoria, vocês conseguem? Eu gostaria que você explicasse. Então, é o seguinte, na universidade é uma organização que começa com o reitor, né? No nosso caso é uma reitora. Então, a PUC tem uma reitora, que é o cargo maior da universidade. E a reitora, ela tem os pró-reitores que cuidam de cada uma das pastas. Então, tem a pró-reitora, no caso da PUC Goiás, né? Que essa divisão ela é diferente entre as universidades. Tem a pró-reitora de graduação, que ela cuida dos cursos de graduação. Então, aqueles cursos de fisioterapia, medicina, enfermagem, da saúde, engenharia, todos os cursos da graduação. Tem a pró-reitora de administração, que ela cuida mais dos recursos humanos, das pessoas, né? A gente chama lá de desenvolvimento institucional, pró-reitoria de desenvolvimento institucional. A de extensão, que é aquela que cuida da relação da universidade com a comunidade. Então, aquelas ações que os universitários fazem dentro da comunidade é uma extensão. E aí tem uma pró-reitoria e tem a minha pró-reitoria, que eu estou atualmente, que eu ocupo atualmente, né? Que é a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Então, lá nós cuidamos dos mestrados, dos doutorados, que na PUC são 11 curso de mestrado e doutorado, programas que a gente chama, as especializações. No nosso caso lá ainda tem a editora da PUC Goiás, que também está lá dentro, a incubadora, que trata de questões tecnológicas e relações com as empresas, que tudo fica lá dentro da PUC, e um instituto da pró-reitoria, e também um instituto, que é o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, que também fica dentro dessa pró-reitoria que a gente toma conta. E toda a pesquisa da universidade. Então, a pesquisa desde o estudante da graduação, né, quando vocês entrarem na graduação, vocês vão ter a oportunidade de fazer iniciação científica, até o pós-doutor. Então, a gente cuida de toda a pesquisa. Hoje nós temos mais de 300 pesquisas cadastradas na PUC Goiás em todas as áreas do conhecimento. E aí funciona assim, a área de pesquisa. Você continua nessa parte cardiovascular fisioterapia ou não? Continuo. Então você fez o que gosta a vida inteira. A vida inteira. Então, minha linha de pesquisa hoje eu estou muito na gestão, mas como eu atuo no mestrado, eu tenho que ter os meus projetos de pesquisa. Então, eu tenho que fazer o projeto, tenho que ir lá coletar os dados com os pacientes, né? A gente tem vários projetos, eu posso falar de alguns que estão em andamento. Coleta os dados, faz a análise dos dados. No meu caso, eu mesma faço a análise junto com os alunos, né? A parte estatística. Aí escreve os artigos, publica os trabalhos, leva os trabalhos para os eventos. Então, isso tudo faz parte da atuação do pesquisador, né? O pesquisador, ele não fica só igual a gente pensa assim, lá no laboratório, coletando, olhando no microscópio. Ele tem que fazer toda essa outra parte que é a divulgação científica. Bom, agora a gente queria saber qual é a principal diferença entre as universidades públicas e as privadas. Essa pergunta é boa para eu esclarecer um ponto, assim. A gente tem as públicas, as privadas, e no meio delas é o que a PUC que é comunitária. Então, a PUC, ela não é privada, porque ela não foi criada para gerar lucro. Todo o recurso que ela recebe, ele é revertido dentro da universidade. E a gente tem, isso explicando as comunitárias, né? Nós temos que ter uma quantidade, um percentual de bolsas, de ações que retornam isso para a comunidade. E isso é muito fiscalizado, né? Quem faz isso é o governo federal e a gente tem que prestar conta disso. Então, se a PUC ela não consegue atingir essa quantidade, né, que a gente tem que devolver à comunidade através das bolsas, da prestação de serviço, ela perde a característica comunitária dela, né, que é um registro que a gente tem junto ao Ministério. As privadas, elas são aquelas que têm o ensino, têm a pesquisa, têm a extensão, mas elas geram lucro. Então, entra o dinheiro e aquele dinheiro vai para alguém ou para um grupo de pessoas. E as públicas são aquelas que são, que o recurso ele vem de um dos governos. E aí a gente tem as públicas federais, as públicas estaduais, no nosso caso aqui a gente tem a UEG, né, que é estadual,
As federais, a gente tem hoje em Goiás a UFG, que é a de Goiás, a UFJ, que é a de Jataí, e a UFCAT, que é de Catalão. As duas, elas surgiram da UEG, né? Elas iniciaram a UEG, fez todo o processo, mas agora elas são universidades independentes. E a gente tem várias privadas, né? Aí o importante, assim, que é bom esclarecer também, universidade é diferente de faculdade, né? Uma faculdade, ela tem que ter o ensino. Então, se tiver cursos, faculdade. Universidade, necessariamente, tem que ter pelo menos 3 cursos de mestrado. Então, para se tornar universidade, para pleitear esse nome, recentemente, por exemplo, a Univangélica, ela virou universidade, porque tem os cursos de mestrado e de doutorado, né? No caso da PUC, nós temos 11 programas de pós-graduação. Desses 11, 6 são completos, tem mestrado e doutorado, e os outros 5, eles só têm o curso de mestrado, né? Porque para fazer um doutorado, você já tem que ter um mestrado com uma nota muito boa, é um conceito que a gente fala, que ele precisa ser pelo menos 4. Essa escala, ela vai do início de 2, a gente não usa muito 2, né? Vai de 3 a 7. Para começar um doutorado, para fazer uma proposta de doutorado, tem que pelo menos conceito 4, né? Então a gente tem 5 completos, mestrado e doutorado, 6 e mais 5 somente mestrado. Então essa é uma diferença importante, né, entre as faculdades e a universidade. Então às vezes os meninos lá na PUC, eles falam assim, eu tô indo para a faculdade. Eu falo, não senhor, você tá indo para a universidade, porque faz muita diferença, né? Uma perguntinha à parte, assim, e aquelas faculdades que, por exemplo, você tá a Unirv, que ela não é totalmente particular e nem federal, que tipo, o governo paga, mas você tem que pagar do mesmo jeito. Como é que funciona? Foi ótimo você perguntar, porque eu esqueci. Tem as municipais também, que é o caso da Unirv. Então, a Unirv, ela é uma parte estatal, municipal, e uma parte ela recebe recursos, né? Então, ela é mista. A Unirv. E como é que funciona os processos seletivos? E para a PUC, mais especificamente? Bom, a PUC, ela tem 2 formas de ingresso. Você entra pelo Enem, né, unificado pela nota do Enem. Aí você já sabe, tem que fazer a provinha lá, ver quanto que tirou, ver a nota de corte, fazer a inscrição, isso aí vocês já estão craques, né? E também tem o vestibular. Mas para o vestibular, geralmente são aquelas vagas que sobram do Enem. Então, o primeiro é o Enem e depois o vestibular. Tem alguns cursos que tem vestibulares específicos. Por exemplo, a medicina, ela tem vestibular específico para medicina, né? Hoje são 110 vagas, se não me engano. Não, são 70 vagas. E aí tem um vestibular específico, que é muito concorrido, né? Dá muita gente. Mas nos cursos, de forma geral, o acesso é via Enem, né? E as outras vagas são via vestibular. Então tem cursos muito concorridos. Hoje a gente, por exemplo, a medicina veterinária, agronomia, odonto, que é um curso novo na PUC, formou recentemente a primeira turma. Direito, onde fica o campus, onde fica o direito, é praticamente uma faculdade, né? Assim, número de alunos, tem mais de 3.000 alunos só do curso de Direito, que aí funciona nos 3 turnos. Então, o acesso hoje é via Enem e via vestibular. Entendi. A gente queria saber também como funciona o esquema de bolsas, como faz para você ter direito a uma bolsa, essas coisas. Bolsa, a gente tem várias modalidades de bolsa, né? Tem algumas bolsas que elas são do governo federal, que vocês já devem conhecer também, o FIES, né? ProUni, que a gente também tem algumas cotas dentro da universidade. Nós temos bolsas institucionais da própria PUC Goiás, que aí é o PUC Social. Essa tem 50% de desconto na mensalidade, mas tem que comprovar, né, que tem baixa renda, essa é destinada para as pessoas de baixa renda. E também tem os financiamentos. Então, tem várias formas de financiamento, vários bancos que são parceiros, né, e aí você ingressando, você concorre a essas bolsas, né. A PUC hoje, ela tem, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado,
Hoje, no mestrado e doutorado, a gente deve ter mais ou menos 70% dos estudantes com algum tipo de bolsa. Na graduação é mais ou menos assim também, nessa quantidade. Então, é muita gente que tem bolsa, né? Ainda tem a da ProBem, que é a antiga OVG, que tem muitas bolsas, e a PUC recebe esses estudantes também. Sim, agora é uma pergunta que, tipo assim, eu vejo que o pessoal do terceiro ano lá no Lume e outras escolas, e os vestibulantes, em geral, tem essa pergunta na cabeça de insegurança ao ingressar na faculdade, como é que vai ser, e como é que você, tipo, age sobre isso, sobre a segurança? Como é que você faz pra acalmar quando você entra na faculdade? Bom, eu acho que tem uma parte aí que é até boa, né? Assim, você sentir que você tá num espaço novo, Sim. conhecendo coisas novas. E na PUC, de forma específica, a gente faz assim, recebe primeiro os calouros, aqueles que estão entrando. Então, tem 2 dias que a gente fica por conta dos calouros, para apresentar a universidade, mostrar onde que ficam as coisas, porque assim, eu acho que muito da insegurança é você saber, quarta-feira eu vou ter aula, porque lá hoje nós temos 5 campos. Nossa. Aí dentro desse, por exemplo, o campus 1, que é aquele da praça universitária, que é o mais conhecido, que fica lá o FG de um lado, o PUC do outro, né? Dentro desse campus a gente tem 6 áreas. Então aí você vai falar, você tá lá na sala 202 da área 4. Nossa, onde que é essa? Então a gente faz toda essa parte de acolhimento, de mostrar onde que é o quê. O coordenador do curso, ele recebe os alunos, então a gente faz uma acolhida geral primeiro. A reitora vai, todos os pró-reitores vão, aí depois o coordenador do curso. Então você vai fazer, qual curso vocês vão fazer? Agora eu vou entrevistar vocês. Eu quero fazer alguma coisa na área de computação. TI. Computação, tem um monte lá pra você Eu fazer. quero fazer medicina. Medicina. Então você chegou para a engenharia da computação. A coordenadora do curso da engenharia da computação vai te receber e vai andar com você no prédio, falar assim, olha, esse aqui é esse andar, você tá na área, nesse caso é a área 2 e 3, que são a escola lá, que a gente chama de escolas, né, dividido por áreas. Então você vai para a escola que chama Politécnica e de Artes. Você vai entrar lá, aqui é o laboratório tal, aqui, e ela vai andar com vocês para vocês perceberem onde vocês estão, para não chegar lá e os veteranos ficarem mandando vocês para o lugar errado, porque eles, né, fazem isso mesmo. E você vai lá para a área 4, vai com a coordenadora de medicina, a professora Denise Milioli, ela vai falar assim, essa sala aqui, esse é o laboratório de anatomia, esse aqui é o de histologia, você vai vir para cá na próxima, geralmente é na quarta-feira que começa a aula, porque fica segunda e terça recebendo calouros. Na quarta, você vai vir para essa sala aqui para ambientar, né? E a gente não deixa, pelo menos nos limites da universidade, que fora de lá não tem jeito de ter trote. Sério? Lá não pode ter trote, nem na praça universitária, porque na praça universitária lá do lado a gente consegue controlar, porque tem trotes que passam dos limites, né? E aí, para evitar... E essa parte dos 2 dias que a senhora falou, que é só dos novatos, né, dos calouros? Dos calorinhos. Os veteranos não vão? Os veteranos não vão. Ah, que legal. Fica Então, mais se acolhido, você né? pegar hoje, você vai entrar lá no site da PUC, pegar o calendário acadêmico, vai ter lá início das aulas para calouros, os 2 dias, início das aulas para veteranos. Aí no dia dos veteranos vai todo mundo, vai calouro, vai veterano, vai todo mundo. Mas aí pelo menos os calouros já conheceram, já se ambientaram, né? Então tem toda essa logística aí para tentar acalmar essa ansiedade. E que é boa, sabe? Agora vocês estão pensando que é ruim, mas depois a gente sente muita saudade dessa ansiedade. A gente queria saber, que é um processo, né? Fica muito ansioso pelo processo. E quando chega no final, a gente quer saber qual é a expectativa do aluno quando ele termina o curso. Boa pergunta. Assim, vocês já entram com expectativa, né? Sim. Com expectativa, assim, que vai arrumar emprego, que vai ganhar muito dinheiro. E, na realidade, nem sempre é assim. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto, assim, que só a graduação, ela não garante mais que você vai ter, né, esse futuro. Então, o que eu considero? Você tem que escolher dentro da ciência da computação, da engenharia da computação, análise de sistemas, né, o que você escolher fazer. Inclusive, eu estava olhando um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que eu tenho vontade de fazer também.
você vai ter que escolher uma área que você goste. Eu acho que isso é fundamental, trabalhar com o que você gosta e aprofundar naquela área. Então não vai pensando, essa área ela costuma dar muito dinheiro, mas não vai pensando que você vai ganhar dinheiro. Pensa no pior para colher o melhor. E aí você vai se especializar, né? Se você, não, eu não quero mexer com mestrado, doutorado, não quero carreira acadêmica, ótimo. Mas vai fazer um curso específico daquilo que você gosta e se destacar naquilo que você gosta. O que está acontecendo muito nessa área hoje? Os estudantes, eles entram, terceiro, quarto período, arrumam um emprego que ganha muito bem e abandona a universidade. Né? Então hoje a gente tem visto assim cada vez mais caindo o interesse pela universidade e as pessoas fazendo cursos rápidos. Isso talvez daqui a algum tempo tenha um impacto, né, no mercado de trabalho. Então eu acho que é bom sempre garantir a questão formal da aprendizagem e aí tudo que vier para frente é lucro. Então tudo que vocês tiverem oportunidade, e dentro de uma universidade tem muitas oportunidades. Tem gente que entra e sai e não conhece a universidade. Quando vocês entrarem, eu quero participar de liga acadêmica, eu quero participar dos jogos, eu quero participar de pesquisa, eu quero participar da extensão. Façam tudo, vocês vão ter 4, 5 anos lá dentro que dá para fazer tudo. Não tudo ao mesmo tempo, porque senão não sai nada bem feito, né? A gente conhece gente que faz tudo e não faz nada. Mas aproveitem todas as oportunidades e fazendo o que você gosta. Eu costumo falar assim, que o que destaca não é a pessoa inteligente, tem um inteligente preguiçoso. Destaca aquele que gosta do que faz e que faz com muito afinco, né? Porque também não adianta, a sorte não é para todo mundo, então a gente não pode contar com ela, né? Aí tem outra coisa também, que no início do podcast a gente tava falando muito mais sobre a sua formação e tal, que eu até perguntei se você gostava de fazer, né, o que você trabalha. E como é que funciona lá a área mais de pesquisa e inovação lá da PUC? Então, a área de pesquisa lá, a gente tem um sistema que cadastra todos os projetos. Então, assim, se eu vou fazer um projeto hoje, eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente está cadastrando agora recentemente. Tem parceria com a Universidade da Colômbia, Universidade de Santander, e tem vários países aqui da América do Sul que estão participando. Aí eu vou cadastrar esse projeto. O projeto, vocês devem fazer projeto também, né? Tem introdução, tem o objetivo, tem o método, o cronograma que você vai cumprir. Então eu vou cadastrar. Eu vou passar no comitê de ética, isso é muito importante. Quando um estudo envolve seres humanos, todos têm que passar por comitê de ética, né, para ver se o benefício ele é maior do que o malefício, a chance do benefício, né? Então você tem um cronograma e tem um orçamento. Quanto que vai custar? Quem que vai arcar com esses custos, né? Então, tudo isso vai no projeto que a gente chama de projeto de pesquisa. Eu faço o cadastro desse projeto e aí eu abro, por exemplo, para os alunos. Então, o aluno ele pode se inscrever. No caso do meu projeto, eu tenho aluno de fisioterapia, tenho aluno de enfermagem, de nutrição, de medicina que participam do projeto. Eu tenho estudante meu do mestrado que participa do projeto. Então, junto com o estudante de mestrado, de doutorado, está o estudante da graduação. Junto desse estudante vai estar o estudante lá da Federal, que eu tenho parceria com eles. Aí esse projeto específico, nós fazemos a coleta dentro do Hospital das Clínicas. Aí vão participar, a gente quer ver, tem um exercício que é agachamento na parede, um exercício isométrico. Tem o protocolo certinho, a gente quer ver se esse tipo de exercício, ele vai reduzir a pressão arterial dos pacientes. Então, pega os hipertensos, faz uma seleção, convida, né? Nenhuma pessoa pode entrar em uma pesquisa sem estar ciente de tudo que vai acontecer. Então, tem um termo que você tem que explicar tudo direitinho. Então, a pesquisa, ela funciona assim, mais ou menos dessa forma. Terminou a coleta, não acabou. Aí você tem que organizar os seus dados e fazer a divulgação dos seus dados. Como que divulga? Divulga publicando artigo, divulga apresentando seu trabalho em congresso. E o que a gente tem muita dificuldade em fazer, mas tem que fazer, que é comunicar para a sociedade. Então você tem que apresentar, inclusive lá a gente tem um podcast que chama Experimento, que você vai entrar lá e a gente explica, olha, essa pesquisa ela foi feita assim, assim, de uma forma bem acessível,
para impactar quem realmente precisa daquilo, que é a comunidade, para não ficar fechado lá dentro da universidade. Você já falou um pouco, mas queria que você aprofundasse nisso. Como a PUC, especificamente aqui do estado de Goiás, interage com outras faculdades? Então, a gente interage de várias formas, né? No nosso caso lá, a gente tem uma parceria no estado de Goiás que chama Pacto Goiás pela Inovação. Então, todas as universidades, elas fazem parte desse pacto, e aí a gente participa de projetos de inovação, né? Vou dar um exemplo. A cidade está com problema de coleta de lixo. Aí a gente fala, olha, gente, o problema é esse aqui. A coleta de lixo não está funcionando porque está tendo problema no trânsito, ou está tendo problema no espaço físico, está pequeno. Quem das universidades pode trabalhar em conjunto para resolver esse problema? Aí vão todos lá, independente da universidade, escrevem um projeto junto, cada um cadastra na sua e trabalha todo mundo junto. Essa é uma forma. Outras formas, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa há muitos anos que eu construí quando eu estava fazendo a graduação. Então, aquela bolsa que eu tive lá no HC, até hoje eu tenho parceria com aquelas pessoas que estavam lá. O meu orientador de mestrado foi de lá. Hoje ele está aposentado, a pessoa que substituiu trabalha comigo até hoje. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que faz parte, assim, predominantemente UFG e PUC Goiás. E aí esse grupo ele é convidado. Então, você passa a ser conhecido pelos artigos, pelos congressos. Aí a universidade, a mulher nunca me viu na vida. Ela mandou, olha, nós estamos escrevendo um projeto assim, lá da Universidade da Colômbia. Você quer participar? Ah, quero. Faz uma reunião, pode ser online. Aí a gente entra, participa, aprova aquele projeto, traduz, né, para o português, passa para o comitê de ética, aprova aquele projeto aqui e faz aqui. Aí depois pega os dados do Uruguai, da Colômbia, do Brasil, junta tudo e faz uma análise. O tanto que vai ser mais convincente, ter mais impacto, porque vai pegar gente de várias nacionalidades. Então é diferente de eu falar assim, eu fiz só no Brasil, só nesse público aqui pequenininho. Não, eu fiz essa intervenção para 6.000 pessoas da América do Sul. Entendeu? Então, quanto mais a gente trabalha em parceria, as pesquisas elas são de mais impacto. Uma coisa que eu notei muito da PUC é que eles têm muito esse negócio de abranger todo mundo, né, de outras faculdades, e também acolher os alunos, porque tem muita faculdade, tipo assim, você ingressou, agora se vira, né? Eles têm muito isso, eu achei muito legal. E lá, assim, a gente tem percebido que cada vez vocês estão entrando mais jovens. E cada vez mais está despreparado para o mundo, né? Então, o que a PUC também faz que é diferente? Nesse acolhimento, os pais podem ir. Então, às vezes, tem pessoas que se sentem inseguras. Falam, não, eu quero levar meu pai e minha mãe. Pode levar o pai e a mãe. O pai e a mãe vai lá, em um momento, todo mundo junto, que a gente chama de encontro com as famílias. Participam desse primeiro momento, se o estudante quiser, porque tem gente que não gosta, né? Quer se virar, não quer saber de pai e mãe. Mas é bom esse momento, porque o pai fica sabendo, ó, meu filho estuda aqui, ele vai ter isso e isso de oportunidade. Tudo isso que eu tô falando aqui, no primeiro dia é explicar direitinho, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você vai me procurar nesse prédio, né? Porque o momento de falar é esse aí, é quando o estudante está entrando, você tem que despertar nele o interesse da pesquisa, o interesse da extensão, né? Porque ir para uma universidade e ficar só no ensino não compensa, não faz diferença, né? Então você pode entrar numa faculdade. Você tem que aproveitar em tudo que a universidade tem. E para isso tem que ser orientado, né? Porque é muita novidade, é muita coisa. Só para ir finalizando, e hoje em dia, principalmente, não sei como é que era antigamente, que tá bem mais fácil você entrar com uma ação quando você passa menor de idade, pra você ingressar na faculdade. Eu, por exemplo, conheço umas 2 meninas que entraram na faculdade com 16. Imagina você não, tipo, você é um adolescente, nossa idade, aí você entra na faculdade despreparado sem seus pais. Isso que é legal da PUC, sempre
querer trazer os pais nos 2 primeiros dias. Acolher, né? Aham. E assim, às vezes, isso aí vai da realidade de cada um, né? Não é uma regra geral. Mas às vezes a gente tem que avaliar se nesse momento também é importante. Porque às vezes, né, o pai fica assim, nossa, meu filho passou, vai entrar na universidade. Mas o menino sofre tanto, porque tá imaturo, né? Agora, tem pessoas com 16 anos que são super maduras. Então não é uma regra geral. Mas é bom avaliar, né? Será que é o momento? Será que não vai sofrer algumas coisas que ficou faltando lá, por exemplo, no 3º ano, porque ele está entrando no 2º, né? Então tem que ser avaliado todas essas questões. Mas é importante, né? A gente ter esse acolhimento e ter a noção. Eu entraria, se eu não tivesse feito tanto vestibular, com 16 anos. 16 anos é muito novo. Agora eu queria que você mandasse uma mensagem pra quem tá aí do outro lado, tá esse ano estudando, pra passar no Enem, ter uma nota boa no Enem e passar no vestibular pra ingressar na PUC. Queria que você deixasse uma mensagem pra eles, pra essas pessoas. Então eu vou deixar uma mensagem importantíssima, que é: leiam. Somente escreve bem quem lê. Leiam bastante. A leitura, ela vai sempre facilitar a vida de vocês. Aproveitem esse momento, que é o momento da vida que vocês mais têm tempo. Vocês pensam que não tem, mas tem muito. Estudem, se preparem e mantenham a cabeça tranquila. Porque se estudar todos os dias um pouquinho, vocês vão estar muito bem preparados para o Enem, para qualquer vestibular e para entrar em qualquer universidade. E se forem para a PUC Goiás, serão muito bem acolhidos. Não sei se eu estarei lá ainda nesse cargo, porque os cargos passam, mas espero estar como professora e serão muito bem acolhidos lá, tá? Se quiserem conhecer também, fica aí o convite para vocês conhecerem a PUC Goiás. E a gente quer, então. E muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo ao nosso podcast. Foi muito bom ter alguém importante da PUC, principalmente, que é uma universidade muito prestigiada aqui no Goiás e no país, e outros países, né, já que tem. Obrigada por ter vindo no nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a você que assistiu. E qual é o nome do podcast da PUC? Experimento. Experimento. Quem quiser ir lá no podcast da PUC, Experimento. Isso mesmo. Vocês vão conhecer um pouco das pesquisas lá. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.